Muito bem, então. Bom, essa é a terceira reunião, né, dessa linha 2 de línguas e alfabetização. Bom, das reuniões passadas, acho que a gente já conseguiu tirar alguns encaminhamentos interessantes, né? Ah, o Dodo tinha comentado, né, sobre um primeiro arquivo que a gente fez, né, um primeiro rascunho sobre o curso, sobre esse curso em especial, em relação ao número de vagas, né? Então, ali, inicialmente, a gente tinha colocado 30 vagas, né, só. Daí a gente conversou isso, eu levei isso pro Eli e pra Diana também, e, e eles acham que tudo bem, né, da gente aumentar esse número de vagas, né, a gente pode colocar 100 vagas, por exemplo, né, e daí, a partir disso, a gente vê quem consegue se inscrever, quem consegue seguir até o final do curso, né. Não vemos nenhuma restrição em relação a isso, né? Em aumentar o número de vagas, até porque é uma oportunidade da gente tentar ampliar o alcance dessas atividades, já que é uma atividade online, né? Tentar aproveitar essa natureza do curso também, né? Que é online para que o maior número de professores, né? De professoras Medzeniaco possam tentar participar, né? Da minha parte, eu tinha proposto duas pautas, né? Eu queria apresentar, assim, compartilhar a tela com vocês e apresentar um cronograma parcial que a gente tem do curso, mais assim para a gente ir construindo junto. E um outro ponto que acho que é mais assim burocrático, é mais assim com talvez diretamente com ele e com a Diana, seria já para ir vendo com eles o modo de já formalizar mesmo, né, o curso dentro da FEUSP, para a gente tentar ver logo esse tema da abertura das inscrições mesmo, né? E assim, com base em experiências de outras atividades, né, nossas, geralmente quando a gente põe um tempo longo de inscrição, né, a chance do pessoal ter conhecimento, a chance do pessoal se inscrever é maior também, né? E a gente já está ali, né, agora finalizando janeiro, né, e de repente, se a gente conseguir abrir as inscrições durante todo o mês de fevereiro, né, durante ali uns 30 dias, né, é capaz que a gente consiga fazer essa informação chegar para muitos professores, né. Então, essa é uma coisa, acho que é mais burocrática, né? Tipo assim, eu vou ver com a Diana, com ele, o que precisa, se precisa preencher mais algum formulário interno ali, né, em relação ao curso, para já tentar agilizar esse processo de publicidade, né, da atividade formalmente, né, entre USP e comunidades, né, Medzeniaco, né, já formalizar isso para que as inscrições abram o mais rápido possível, né? Então é isso. Bom, bem-vindos, professor Isaías, Osvaldo, Germano Camico, sejam bem-vindos. Então eu vou compartilhar a tela com vocês, mostrar mais ou menos como que está até agora o cronograma do curso, tá bom? Compartilhar aqui rapidinho. Vocês conseguem ver uma página de texto? Sim. Ok, Sim. joia. Tá. Bom, então aqui rapidinho, né? Essa proposta do curso, então, ela é enfocada nos temas ligados à alfabetização e letramento e multilinguismo, né? Vou tentar aumentar um pouquinho aqui vou tentar aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra, se de repente alguém está no celular e não consegue ler, aqui.
Assim, do ponto de vista mais teórico, a gente vai tentar fazer com que os professores se empoderem, né, de ferramentas é um cruzamento, né, é basicamente um cruzamento, né, da linguística, da antropologia e da pedagogia, né, basicamente um cruzamento dessas três disciplinas, né. Uma das sub-áreas que mais faz esse cruzamento é a chamada sociolinguística, né. Então nós vamos, a partir das conversas, né, com os professores, a partir dos temas de interesse, né, de cada professor, de cada professora, Medzeniaco, a gente vai trazendo ferramentas, né, da sociolinguística. Só, por exemplo, né, discussões em relação a bilinguismo, a multilinguismo, né, as relações de poder entre as línguas, né, temas como, por exemplo, em qual língua é melhor alfabetizar primeiro, né? Hoje em dia a gente já tem um consenso, né? O Arthur Garcia, né? Por exemplo, ele já trabalha muito nesse sentido, né? De fortalecer a alfabetização primeiro na língua, né? Na língua baniwa, né? Por exemplo, né? Para depois trabalhar o português, né? Isso tem alguns fatores que a gente pode debater durante o curso, por exemplo, né? Razões, né, que explicam por que esse pode ser o melhor caminho. Por exemplo, né? Esses são estudos principalmente da sociolinguística, que eu acho que podem colaborar para o dia a dia, né, dos professores Medzeniaco, né? Basicamente serão 8 encontros, né, no curso. Esses encontros eles vão ser bem espaçados, né? São 8 encontros, um encontro a cada 15 dias, né? Então aí a ideia é que em cada encontro a gente tenha um pouco de exposição, né? Teórica, metodológica, muita conversa, né? Muita discussão entre nós. Só um momentinho que eu tenho que pegar meu carregador. E o direcionamento de atividades para serem feitas durante esses 15 dias, né? Assim, então, nós estamos pensando a dinâmica mais ou menos assim, né? Um pouco de exposição teórica, muita discussão, muito debate com relação à realidade de cada professor, né? A realidade de cada escola, Banila, Curipaca, né? E o direcionamento de algumas tarefas que são ligadas ao ensino via pesquisa, né? A gente acredita que é essa forma, né? Que nós estamos acostumados a trabalhar, né? Na verdade, eu acho que a forma que nós, brancos, né, aprendemos com os Baniwa, na verdade, né? Acho que, na verdade, é isso, né? A gente foi se familiarizando com o ensino via pesquisa a partir das pesquisas nas escolas Baniwa, né? E aí acho que a gente acredita nisso, que é o caminho, né? O caminho metodológico, né? Pro curso, né? Aqui, então, a gente tem, nessa parte de objetivos, né? Essa ideia de fortalecer as redes de autoformação que já existem, né? Entre os Baniwa, né? Dentro das nossas limitações, tentar fazer com que os professores participantes conversem muito entre si, né, troquem muitas experiências entre si sobre esses temas, né, da mesma forma como já fazem dentro das ideias de rede de escolas, né, dentro das redes de autoformação que já existem, né, entre os Medzeniaco, né. Então aqui, como eu comentei, né, a metodologia é essa ideia, né? Ou seja, cada encontro vai ser mais relacionado a um pouco de exposição, não muito, né? Um pouco expositivo, é, muito debate de experiência entre os professores, né? Fomentar isso, né? Através de dinâmicas, né? Que incentivem, né? Que os professores compartilhem entre si
as diferentes experiências, né? E aí direcionamento de atividades que vão desenvolvendo aí pesquisas com base em temas que sejam de interesse dos professores participantes, né? Então, de repente tem um professor que está em Ucoqui, por exemplo, e quer trabalhar o tema da leitura, da escrita nas línguas em Ucoqui. Tem uma realidade, né? Que a gente sabe tem muita presença de cubeu, né? Por exemplo, né? Tem uma realidade muito específica aí, né? De repente tem um professor que está nesse curso que tem esse interesse, né? Por exemplo, né? Então aí a gente vai direcionando essa pesquisa que ele vai realizar durante esses encontros, né? E vamos ajudar muito também na sistematização, né? Da pesquisa durante esses 8 encontros. Basicamente essa é a ideia assim que a gente tem para fazer o grupo funcionar, trabalhar, né? A favor do ensino via pesquisa, né? Aí, de modo geral, a gente vai tentar incentivar qualquer tipo de pesquisa que envolva, né, práticas de leitura e escrita nos territórios, né, nos territórios do Mezeniato, né, como a gente já debateu em outros momentos, né. Aqui a gente colocou dessa forma, então, né, 100 vagas, né, a princípio também, da nossa parte, não existe nenhuma restrição, assim, né, por exemplo, se a pessoa tem que ser professora ou não, né? Por exemplo, né? De repente é interessante, né? Que seja uma pessoa que já tem experiência docente, né? Mas aí a gente consulta vocês, né? Vocês dizem também para a gente aí qual que é a opinião de vocês em relação a isso, né? Se de repente tem uma liderança que quer acompanhar o curso, né? Assim, da nossa parte, a gente não vê nenhuma restrição, né, em relação a isso. Mas se vocês quiserem priorizar ou restringir o curso a docentes, né, pessoas que estão em atividade como professores, aí vocês dizem para a gente depois também, né, que tem a ver com isso, né, público-alvo, né, enfim. Então, bom, assim, nós estamos pensando que ao longo desses 8 encontros, a gente vai trabalhar mais ou menos a ideia de 3 módulos que eu vou mostrar aqui para vocês. Um primeiro módulo seria esse da pessoa, a pessoa fazer uma primeira pesquisa mais individual, né, em relação à sua própria trajetória de formação como pessoa leitora, né? Então, num primeiro momento, as primeiras atividades, nós pensamos que as primeiras atividades, as primeiras tarefas de pesquisa vão partir de um pedido para que os próprios professores, as próprias professoras, né, para que os participantes pesquisem sobre como eles aprenderam a ler nas línguas que eles sabem ler, né? Como eles aprenderam a ler em Baniwa em português, de repente lê em espanhol, de repente, enfim, de repente lê em Ngatu, escreve em Ngatu, né? Isso é isso, né? Existe essa diversidade que ao mesmo tempo também pode ser um desafio, né? Para os professores, né? Realidades muito diferentes ao longo do território, né? E isso a gente consegue debater também através das devolutivas, né, de pesquisa que vão aparecendo, né, nos encontros seguintes, né, a partir do que o pessoal vai trazendo dessas atividades de pesquisa, né, aí a gente vai colocando também, jogando, né, colocando pontos de encontro com teorias, né, teorias da linguagem, teorias relacionadas à alfabetização, a letramento, né. Por exemplo, só voltando naquele tema da sociolinguística, né, a gente sabe que não é igual, né? Por exemplo, sei lá, por exemplo, eu falo português e espanhol. Falo um pouco de inglês também. Aí vocês vejam, eu já falo diferente. Eu falo um pouco de inglês, né? Nunca é
é bem equilibrada a relação das línguas que a gente conhece, né? Aí, geralmente, né, geralmente a gente tem saberes específicos para cada língua, geralmente, né? Tem saberes que a gente usa mais numa língua do que em outro, né? Então, isso tem um pouco a ver com esse material aqui que eu queria mostrar para vocês, que foi uma publicação que a gente realizou pela UFSCar sobre a vida, né, e os saberes desse pajé, né, o Mandu, né? Foi um trabalho realizado, se não me engano, mais no Ayari, né? Se não estou enganado, com um apoio ali de pesquisa do Robin Wright também, né? E daí, por exemplo, né, se a gente pegar esses saberes que estão aqui, mesmo em português, né, a gente vê a presença de muita palavra, né, do Banil, porque, né, esses saberes são muito específicos, né, são muito repassados, né, em língua Banil, né, em línguas Medzeniaco, né, em Banil, em Curipaco, né, enfim. Então, geralmente a gente vai a tendência natural é a gente ir debatendo essas coisas com os professores, né? Que nós temos saberes muito específicos para cada língua, né? E aí também tem saberes específicos para o português, que de repente os Banil desejam desenvolver mais em português, né? De repente desenvolver saberes de repente mais ligados a outro contexto, né? Em português, difundir certos saberes tradicionais em português também, aí tem todo um filtro, né? Enfim, mas esse tema, por exemplo, boa tarde para todo mundo que chegou, sejam bem-vindos, né? De um modo geral, né? A ideia é essa, né? Alguns conceitos teóricos, na verdade, eles vão brotando a partir da nossa conversa, né? A partir dos nossos debates, a partir do que os professores forem pesquisando, né? É meio que parecido com aquela ideia do currículo pós-feito, né? De muitas licenciaturas, né? Nos territórios do Rio Negro, né? Aí, então, é por isso que eu queria comentar com vocês que muitos desses conceitos que aparecem aqui, eles não necessariamente vão ser expostos todos, né? E não necessariamente todos vão aparecer nessa ordem, porque a gente quer priorizar mais a conversa, né? A comunicação entre nós, né? Durante os encontros, né? E não tanto ficar se preocupando em expor primeiro, né? Os conceitos. Acho que é mais ou menos essa a ideia, né? A partir do que vai brotando de curiosidade, de dúvida, ao longo das pesquisas de cada participante, aí cabe a nós, né? Apoiadores, e trazendo, né, quais ferramentas teóricas podem ajudar dentro desses temas, né, de pesquisa que os professores vão criando, né, vão criando e vão desenvolvendo ao longo dos encontros, né. Daí, a partir disso, mais ou menos no quarto, quinto encontro, né, aí a gente vai direcionando as tarefas do curso para uma pesquisa mais coletiva, né? Então a gente começa com essa pesquisa mais individual de cada professor sobre a sua própria trajetória, de como se escolarizou, em quais línguas se alfabetizou, quais línguas prefere ler e escrever, por exemplo, para depois chegar nesse segundo momento, né? Os módulos são momentos, né? Nesse segundo momento que seria pesquisar, né? Tentar formular temas de pesquisa para observar um território específico ali, né? Dentro do grande território medeniaco, né? Que pode ser o território onde o professor atua, né? Como ali como docente, né? Numa escola, na escola, por exemplo, né? né? Aí, a partir daí, principalmente nesse segundo momento, dentro do possível, nós vamos tentar estabelecer relações também com, de repente, outros projetos que, que os Banila têm em marcha também, né? Como no caso dos projetos ligados ao IFAM, né? Projetos ligados a patrimônio, né? Nesse segundo momento,
da nossa parte, assim, a gente acredita que pode ser uma oportunidade de tentar cruzar com outros trabalhos que vocês já estão fazendo também de pesquisa, né? Projetos mais amplos, né? Tudo que a gente puder colaborar também para fazer o cruzamento, ou seja, dentro do possível nós vamos propiciar, né? Vamos fazer com que as pesquisas desses professores, né, dessas pessoas participantes desse curso, que essas pesquisas possam ser aproveitadas em outros projetos que vocês já estão desenvolvendo, né? E vice-versa também, né? Que de repente o pessoal já está com projetos de pesquisa sendo realizados em outras frentes, né? E como leitura escrita é uma coisa muito ampla, né? Se a gente puder colaborar também dentro do curso, dentro desse curso aqui, a gente colabora, né? Se a gente puder fortalecer de alguma forma, a gente fortalece, né? Ou seja, aproveitar já, né, a energia, né, para fortalecer o que já está sendo realizado também, de pesquisas, né? Dentro do possível, né? Dentro do possível. E aí, o terceiro momento seria tentar sistematizar, né, o que for pesquisado com relação a essas práticas de leitura escrita, né? Com base na curiosidade, né? Nos temas escolhidos ali pelos professores, a gente vai tentar formar grupos, né? Acho que é mais fácil, né? Que essas pesquisas sejam feitas em grupos. Isso vai depender muito também da formação do grupo, né? De participantes, né? Se tem, assim, por exemplo, uma dobradinha, tem dois professores que atuam na mesma escola, né? Na mesma comunidade, por exemplo, né? Talvez seja interessante, né? Que eles façam em grupo, né? Façam um trabalho ali juntos, né? Ou então formam um grupo ali que são, sei lá, de repente, alguns professores que são baninho que falam em Ngatu, né? Um exemplo. Ou então, sei lá, professores que são ali todos são do Médio e Sana, né? Tem uma semelhança ali, uma proximidade territorial, né? Aí tem alguns que de repente são todos Curipá, querem formar um grupo, né? Aí a gente vai formando grupinhos, né? Com base em quem aparece para os cursos, né? Daí basicamente isso. Nesse terceiro momento, né? A gente vai tentar colaborar com algumas ferramentas de sistematização, né? A nossa ideia é que a gente consiga apresentar algo, né? No encontro Banilha, né? De julho, né? A nossa ideia é tentar sistematizar temas que forem pesquisados aqui nesse curso, para tentar apresentar, né, no evento Banilha, né? Esse acho que seria o cenário ideal, né? Vamos tentar trabalhar nesse sentido, né? E aí aqui tem a sequência dos encontros, né? Como eu falei para vocês, tem alguns temas aqui que eu fui colocando, né? Mas esses temas, dependendo de como dependendo de como for caminhando as conversas entre nós, a gente pode ir adequando, né, ao longo dos encontros, né? Acredito que tem essa flexibilidade, né? Outra coisa também que vocês vão notar além além dessa questão de ter sempre uma partezinha de exposição e alguma orientação, né, para a relação de tarefas, né, que tem a ver com pesquisa, principalmente a partir do segundo encontro, nós vamos ter alguns convidados, né? Alguns convidados que vão compartilhar experiências bem específicas, né? De trabalhos de alfabetização, letramento, né? Multilinguismo com línguas indígenas, né? Então aqui, por exemplo, eu coloquei, já convidei, todas as pessoas que aparecem aqui, eu já convidei, elas já me disseram que sim, que podem participar. De repente, a ordem delas pode mudar por questões práticas, né, ao longo do curso, tá? Mas todas elas me confirmaram que vão participar, tá? Ah, além disso, uma outra questão, assim, de metodologia, é, a gente vai tentar usar também, para algumas pesquisas, nós vamos tentar usar os formulários, né? Vocês devem conhecer esses formulários de formato do Google, né? Os formulários online, né? Por exemplo, a ideia aqui é que nesse primeiro encontro,
antes desse primeiro encontro, a ideia é que a gente já tenha, né? Ou seja, aqui em fins de fevereiro, pensando no cenário ideal, né? A ideia é que no fim de fevereiro a gente já tenha uma lista de pessoas inscritas no curso para já mandar um primeiro formulário para essas pessoas, né? Aí dentro da disponibilidade delas, né? Elas já vão tentando responder esse formulário, que tem a ver com aquela trajetória da pessoa, né? Como ela se formou como leitora, né? A ideia é que ela já tente ir fazendo esse formulário, né? Para a gente já debater esse formulário no primeiro encontro, por exemplo, né? E aí também o fato dos encontros serem bem espaçados, de 15 em 15 dias, é para isso também, né? Para que tenha uma certa flexibilidade, né? Para que os participantes tenham algum tempo, né? Para poder fazer as atividades, né? Deixa eu só aceitar aqui. Bom, então, já estou terminando já. Aí sim, então aqui então, no segundo encontro, tem prevista a participação do Arthur, por exemplo, né? Que vai trabalhar, ele vai apresentar basicamente essa forma que ele encontrou, né? De sistematização das línguas, né? Que ele encontrou nessa forma do dicionário multimídia. A ideia aqui, por exemplo, dos convidados é sempre de que o convidado traga uma atividade muito concreta, muito prática, e que a gente debata como essa experiência do convidado possa ser usada nos contextos das escolas Medzeniaco, né? Então, no caso do Arthur, né, que é um exemplo já das línguas Medzeniaco, né? Aqui a ideia é que a gente debata, né, com o Arthur, né, como que esse dicionário pode ser usado no cotidiano dos professores, por exemplo, né? Tá? Ah, aqui, por exemplo, no terceiro encontro, né, tem previsto aqui a participação da nossa companheira, a Janaína, né? A Janaína Lima. Como eu falei, claro, essa ordem pode mudar, só estou colocando aqui para vocês para a gente ter um cronograma parcial, né? No caso da Janaína, por exemplo, depois se ela quiser falar, né, fica à vontade, já seria sobre uma experiência que ela acompanha já há muito tempo, de alfabetização e de práticas de letramento já com outro povo, né, em outro contexto, né, que é o caso dos Guarani Imbiá, né, em São Paulo, né. Ah, bom, aí é isso que eu falo para vocês. Ao longo dos encontros, com base nas conversas, a gente vai cruzando com questões teóricas e metodológicas, né? Muito provavelmente isso aqui vai aparecer ao longo dos encontros, né? Por exemplo, diferenças e complementaridade, né? De métodos de alfabetização, geralmente é uma coisa que aparece muito nesses cursos, né? E acho que deve aparecer nesse também, né? E aí nós vamos estar pronto para debater sobre isso, né? Porque geralmente existem algumas questões ligadas são crenças, né? São crenças dos professores em geral. Isso acontece muito com os professores, com nós, não indígenas, né? Às vezes, por exemplo, a gente tem essa crença de que existe um método certo, né? E todos os outros a gente descarta. Só um método presta, os outros métodos não prestam, né? A experiência diz para a gente que quanto mais métodos a gente conseguir ter acesso, conhecer um pouco, melhor, né? Porque dependendo do nosso contexto, um método serve mais para uma situação do que o outro, né? Porque cada método desses é criado, né? É criado historicamente num lugar específico, com base num contexto específico, né? Então, né, a proposta desse cidadão aqui, por exemplo, né, do Lobac, ela foi criada num contexto missionário, por exemplo, que influenciou a Sophia Miller, por exemplo, né? E ele serviu durante muito tempo, serve até hoje em alguns contextos de educação de adultos, por exemplo. Ele tem suas semelhanças e suas diferenças com o método Paulo Freire. E também tem a sua origem histórica ali no contexto específico, né? Também surge no contexto de educação de adultos, né? Mas com outras situações, né? Umas situações mais brasileiras, né? E por aí vai, né? Por aí a gente vai debatendo, né? Com os professores.
Aqui, por exemplo, esse convidado, que é o Lucas Ciola, acho que muitos de vocês não conhecem ele vai trazer uma outra experiência de dicionário, que é uma experiência que eu acho interessante, porque é uma experiência de material, de livro, né, de material didático, né, de recurso didático, que ela é muito dedicada num esforço de cruzar a cosmovisão desse povo aqui, né, do povo caritiano, com as práticas de leitura escrita, né? Então, ao longo desse trabalho dele, ele tentou cruzar muito, por exemplo, a noção que a gente tem de desenvolvimento, de aprendizagem de línguas e de escrita, com a visão mesmo, a visão de mundo dos caritianos em relação a como uma criança cresce, como uma pessoa cresce, como uma pessoa desenvolve os conhecimentos dentro da visão de mundo caritiano, né? Porque com certeza a gente vai acabar debatendo isso também no nosso curso, ou seja, a gente acaba, às vezes, estudando um monte de teorias que são mais europeias, né? Não são nem brasileiras, são mais europeias, de um contexto de fora, né? E elas têm noções ali de desenvolvimento, né? De crenças, né? Em relação a como uma criança se desenvolve, como um adulto aprende, como uma criança aprende. Só que os povos mesoamericanos também têm sua visão, né? De como as pessoas aprendem, né? De como as pessoas se desenvolvem. E acho que a nossa ideia é tentar encontrar pontos de encontro, né, entre essas teorias. Esse trabalho dos caritianos é bem interessante nesse sentido. Então, aí, por exemplo, tem toda uma noção, só para dar um exemplo para vocês rápido, né, tem todo um cruzamento entre o desenvolvimento, né, da alfabetização e a aprendizagem de elementos da ecologia, né, dos caritianos, né, e também elementos das partes do corpo, da construção do corpo para o povo caritiano, né? Existe esse cruzamento, então, entre a alfabetização e a visão de mundo daquele povo, né? Eu acho que isso é bem interessante de trabalhar também. Aqui no sexto encontro, a gente tem o Humberto, que muitos de vocês já conhecem, né? Nosso companheiro que trabalha com matemática, com etnomatemática, né? Ele já topou participar. A ideia aqui é justamente aprofundar as concepções bem plurais de letramento, né? Tudo isso para trabalhar durante o curso, essas muitas camadas, né? Que a gente tem de leitura escrita, né? Existem milhares de camadas, né? Assim como as camadas do universo, né? Existem várias camadas várias formas de fazer leitura, né? De fazer interpretação. Com uma língua ou com outros tipos de linguagem, né? E a noção de letramento ela é bem boa para isso, para a gente trabalhar no sentido de que todos os professores, não importa se é professor de língua ou não, eles ajudam, né, na alfabetização dos alunos, né? E aí aqui a gente vai fazer esse exercício desse encontro de duas linguagens, né, do código linguístico, né, da língua baniwa, né, português, né, curipaco, com essa linguagem matemática, né? A gente vai aqui apresentar experiências práticas também de como cruzar esses dois saberes que geralmente são aprendidos mais ou menos ao mesmo tempo, né? Nas escolas, né? A aprendizagem dessa linguagem mais escrita e a aprendizagem de uma linguagem numérica, né? São mais ou menos ao mesmo tempo ali, a criançada, os adultos também, né? Então, geralmente aprendendo os dois ao mesmo tempo, né? Aí como cruzar, né? Esses saberes. Existem já muitas experiências boas nesse sentido, né? Nesse sétimo encontro, esse camarada aqui, eu acho que vocês não conhecem, o Pacelli, ele é um pesquisador que ele trabalha com editoras, né? A ideia aqui é ele apresentar para a gente uma experiência prática de confecção de livros, que é uma confecção bem artesanal,
né, que é chamada de cartoneiras, né. Aí a ideia nesse encontro aqui é ele explicar, isso já entra na parte de sistematização, né, no terceiro momento. A ideia aqui é que ele compartilhe com a gente um pouco essa experiência de trabalho com esse tipo de editoração que não envolve impressão, né, não envolve impressora, né. É um trabalho bem artesanal de confecção de livros. Talvez vocês já tenham experiências assim, bem artesanais de confecção de livros. Eu sei que os Guarani também já têm muita experiência assim de confeccionar livros com pano, né? Vai juntando algumas folhas ali, inclusive coloca folha de árvore mesmo também no meio, fica uma coisa bem artesanal, né? As editoras cartoneiras, elas geralmente trabalham muito com reciclagem de materiais, né? E fazem uma produção muito manual, né? Muito manual dos livros. Eu acho que é uma experiência que pode fazer a gente pensar bastante também, né? E daí o último encontro seria já para a gente pensar em encaminhamentos, né? Desse curso, né? Para o sexto encontro de educação Banil, né? Encaminhamentos também no sentido que a Diana disse na reunião passada, né? Ou seja, aqui também seria um momento da gente pensar, por exemplo, sobre tudo que a gente debateu de práticas de leitura escrita dentro dos nossos territórios, né? O que que a gente tem que levar de pauta, né? Demandas, né? Necessidades, né? O que que a gente tem que cobrar em relação a esses assuntos aos órgãos gestores, né? A CNED, SEDUC, enfim, né? MEC, né? O que está faltando para a gente desses aspectos, né? Que a gente deseja e que a gente tem que encaminhar para solicitar para os órgãos gestores, né? Seria basicamente isso. Aqui tem a lista de referências, né? Bibliográficas. Isso, como eu falei para vocês, isso é sempre muito flexível, com base no que aparecer a partir das conversas, a partir das pesquisas, dos temas de interesse, né? De cada participante do curso, né? De cada grupo, né? De professores, né? E sempre está em construção isso aqui, na verdade, né? Sempre está em construção, né? Tem umas coisas interessantes. Aqui, às vezes a gente prioriza, né? As experiências já dos Baniwa também, né? Aqui só para dar esse exemplo, né? Esse texto é muito interessante, né? Do André, né? Sobre a escrita Baniwa que já existia antes da escrita alfabética, né? Acho que são temas interessantes para a gente ampliar, né? Esses assuntos. Basicamente esse, assim, o cronograma, né? E só para fechar esse assunto do livro, né? Desse aqui, dessa publicação, isso aqui é interessante, que é um tema que acho que vai aparecer em muitos momentos, né? Que é isso da necessidade de produzir publicações ou materiais de apoio para os professores, né? E acho que isso também cai numa discussão também sobre esse levantamento, né? Do que seria também uma literatura baniwa, né? Uma literatura já existente baniwa, né? Então, assim, além do que circula, isso a gente já debateu aqui, né? Além do que circula nas escolas de escrita, tem também o que circula nas igrejas, né? E tem muita coisa também que circula na oralidade e que existe o desejo de registrar isso, né? Patrimônios, né? Que estão aí circulando, né? Na fala das pessoas, ou na fala de anciões que às vezes já estão, assim, bem velhinhos, né? E que às vezes existe o desejo de transcrever isso para alguma outra mídia, né? Registrar isso em alguma outra mídia, né? Seja escrita ou não, né? Então, por isso que eu quis destacar esse material aqui, que é um material recente que a gente organizou como publicação. Essa publicação está só digital, né? Mas acho que é um trabalho que é de interesse não só dessa frente, né? De línguas e alfabetização, né? É um trabalho muito ligado a toda essa gestão, né, dos saberes, né, medeniaco, né, com essa documentação dos conhecimentos do pajé Mandu, né. Então, eu acredito que também durante esse curso a gente vai acabar debatendo muito isso. O que forma uma literatura medeniaco, né? O que forma essa tradição de conhecimentos medeniaco que não necessariamente está
não necessariamente todos estão num papel, né? Mas que formam um conjunto de narrativas, né? De histórias, né? E histórias aqui não só ficção, né? Mas muita história que forma o conhecimento, né? A visão de mundo medianiaco, né? Bom, é isso, assim, da minha parte, eu queria só compartilhar, assim, com vocês o cronograma parcial e abrir, né, para os comentários, pra perguntas, sugestões de ajuste também, né? É isso. Fica à vontade, Juvencio. Então, né, os parentes aí, boa tarde, né? E os parceiros da FEUSP, da USP, os Medzeneco, né? Estou explicando para quem está participando pela primeira vez, né? Estamos no âmbito, uma das atividades no âmbito da cooperação técnica que a gente tem entre a Nadzuege e a FEUSP, especialmente o CEUNIR, liderada pelo Eli Gunning, a Diana, o Antônio Fernandes, né, é um dos que está mais ativamente com a gente, a Bruna também, né, Bruna Chung, a Janaína, né, a nova parceira aí, ainda não conheci presencialmente, mas as fotos, assim, né, de trabalho em parceria com o Arthur, com ele também, já me deixa bastante feliz, assim, porque é um processo que a gente está construindo em coletivo, assim, pensando a formação de professores, né? É importante lembrar que, aos que estão participando pela primeira vez, né? No âmbito dessa cooperação técnica que a gente tem entre a FEUSP e Visa, trazer essa parceria, né, cooperação para a assessoria mais científica, também dando suporte, né, na formação e autoformação de professores, principalmente na área de educação. Então, no âmbito desse trabalho é que surgiu, né, na verdade, a gente tem 3 linhas de frente, né, um que é de fortalecimento mais institucional, né, a cooperação entre Banil e FEUSP, a outra é alfabetização e letramento, né, no caso, essa discussão agora aqui, a outra é com relação ao PPPI, né, Projeto Político Pedagógico Indígena. Então, gostei bastante, viu, Antônio, esse processo aí, né, que vai ser primeiro a nossa experiência, inclusive, né, esse processo formativo via online, essa vaga, por exemplo, né, a gente aumentou para 100 agora, né, essa condição de inscrição aberta, né, seja liderança, professoras, pesquisadores, estudantes, eu acho que é o que vai, como outros falam, né, democratizar esse nosso curso, né, que seja mais aberto, né, aos que têm interesse, né, e o indicador, né, assim, o indicador vai ser aqueles que efetivamente vão conseguir chegar no final, né, pode ser que alguns desistam aí no caminho e tal, mas é isso. Com relação a esses processos mais metodológicos, né, estou gostando também, ali na etapa 3, né, no módulo 3 ali, esse possível encontro, né, com o projeto que a gente tem em parceria com o ONB também, prevê uma série de atividades, inclusive, eu acho que vai dar para encaixar, alinhar vários trabalhos com relação a isso, né?
Inclusive, eu acho que você já chegou a conversar com o Tiago, Antônio, com relação a isso, essa possibilidade. Eu acho que em algum momento a gente comentou, né, Sim, desse curso e a possibilidade, por exemplo, de cruzar algumas atividades, né? sim. Sim, o que mais ou menos a gente conversou, Joso, seria de que da nossa parte de FEUSP a gente poderia facilitar essa comunicação, esse jogo, para que as escolas participem ativamente desse projeto do IFAM, né? O Tiago entende que nós, assim, estamos já mais em contato com as escolas, né? E que isso pode ajudar a até otimizar o tempo, né? Para a realização das documentações, né? Do projeto do IFAM. A gente ficou mais ou menos nessa ideia, mais ou menos, por enquanto. Tá. Então é isso, né? A Bruna, né, que está mais acompanhando a gente aí nesse processo também, fazer esse convite, né, já para mês de julho, poder ver um pouco esse clima de movimento Banil, né? Está pensando aí junto realizar esse sexto encontro de educação Banil e Curipaco, né, previsto para o mês de julho, entre 17 a 20. Antônio, né, quando é vindo aí novamente ao território, né, e a Bruna também, né, conhecer aqui, não sei se já veio alguma vez para a Amazônia, assim, Bruna? Nunca. Seria a primeira vez. Eu vou tentar, de verdade. Tentar fazer isso Certo, acontecer. Seria incrível. tá. Então é isso com relação, assim, né, eu acho que vai ser muito importante, né, essa experiência, inclusive aqueles materiais que você falou, Antônio, né, eu mesmo vou ser um dos estudantes desse curso, né, aqueles saberes do Mandu ali, por exemplo, chama muito minha atenção, né, esses saberes mais, vamos dizer, uma linguagem mais aprofundada, né, como se fosse uma linguagem científica, né, nesse aspecto aí. Eu fiz no meu mestrado, por exemplo, eu fiz registro, né, de algumas palavras muito específico assim, né, os que os conhecedores tradicionais usam, né, no âmbito da linguagem xamânica, né, e nesse projeto com o IFAM, a minha ideia é continuar aprofundando um pouco esse trabalho também, né, então por isso que eu vi muito importante, né, e existe uma outra discussão. Ontem mesmo a gente estava em reunião com o técnico da CEMED, com relação ao projeto político-pedagógico, né, a escola Banil aí no Rio por ali, vai ser a primeira escola de tempo integral, né, em tempo integral. Aí a gente está em outra linha de frente ali com relação à discussão sobre o projeto político-pedagógico. Aí quando a gente chega num momento assim da referência, né, tem pedagogia da alternância, tem né, pedagogia da autonomia, né, do Paulo Freire. Aí eu falei para o técnico, por exemplo, é que existem essas diferenças, sim, mas a gente precisa aqui construir uma proposta pedagógica que seja mais de medzeneco, né? Eu acho que foca muito bem esse curso também, técnico de pedagogia bem viveriana, né? No âmbito aí do livro do André Banil, a discussão, inclusive na resolução 05, né, que trata da educação escolar indígena, também fala desses projetos, né, de bem viver, ou projetos comunitários, né, como trabalhar essa perspectiva da pedagogia bem viveriana medzeníaca aqui no território. Eu acho que isso vai ser um grande desafio para nós, né, a gente se tornar, a gente construir esses matrizes conceituais que deve ser específico aqui nosso, né? Existe um outro, por exemplo,
aqui no Rio Negro, né? Que é Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro, né? Segundo o André, esse é um guarda-chuvazão, assim, né? Guarda-chuva, mas que cada grupo étnico aqui existem subsistema, né? Subsistema do sistema agrícola Cari, por exemplo, subsistema agrícola Tucano, subsistema agrícola Yanomami. Então, entre vários línguas, né? Então, eu acho que olhando para o Rio Negro, né, especificamente aqui para o município de São Gabriel, é um mundo muito rico, né, de diversidade linguística, né, são 18, mas aí o Edilson Martins fala que no tempo da pesquisa dele, efetivamente 14 línguas são faladas, né, 4 em processo em risco, né, acho que nem muito usam também. Acho que nesse processo de fortalecimento linguístico vai ser muito importante também esse fortalecimento. Obrigado aí pela atenção de todos. Nós que agradecemos. Eu queria... eu anotei várias coisas que você falou, todos, e vou também tratar de incorporar dentro do cronograma, dentro desse documentozinho, né, do curso aí. Achei muito interessante, agradeço bastante por esses pontos, né? Esse ponto do sistema agrícola eu acho bem interessante, né? O livro do André também, vamos tratar de incorporar, né, no curso, dentro do possível, né? É um livro muito legal, depois eu vou passar o link pro pessoal no grupo do... É o link para comprar, né? Que é um livro bem fininho, né? Muito legal, né? Principalmente para quem não... Ainda para Bruna, assim, acho que é um livro muito bacana de ler mesmo, antes de ir pro encontro Baninho, acho que vai ser muito legal você ler esse livro. E eu queria também dar as boas-vindas, né, para quem chegou hoje, e fiquei contente aqui com a presença do professor Custódio também, fazia tempo que eu não via o professor Custódio. Seja bem-vindo, né, muito legal contar com a sua presença também, tem muita experiência, né, no território, e também formado também, né, formado na UFSCar também, né, acompanhou aí esse processo de ações afirmativas da UFSCar, que, ao meu ver, é um exemplo também para a nossa linha 3, né, dessa linha das ações conjuntas, né, eu vejo a UFSCar e a UNB, claro, né, a UNB além do Tiago, né, com o professor José Jorge de Carvalho, né? A UNB é uma grande referência, né, para a linha 3, e a UFSCar também, né, como uma grande referência, agora mais recentemente a Unicamp, né, e a USP tentando, né, abrir esses diálogos, talvez foi a última, né, das grandes de São Paulo, talvez foi a última, né, a começar a abrir esses diálogos, né. Você queria falar, Zodo? Sim, o custódio aí não é aquele custódio que foi da pedagogia da UFSCar, é Fortunato Vicente Custódio, né, de Tunuí. Mas, assim, em termos de experiência, assim como professor, ele é bastante experiente, né? Mas nos últimos 10 anos, eu acho que ele passou a morar aqui em São Gabriel e no processo de fortalecimento do movimento indígena, no ano passado aqui criaram uma associação, que é a Associação Banil Coripaco Menzeniaco, de São Gabriel da Cachoeira, que é justamente para dar essa atenção aos parentes Banil Coripaco em contexto urbano, né? Nesse caso, ele é o vice-presidente e sempre que for oportuno assim, a gente está envolvendo bastante eles para a gente manter a identidade, fortalecer essa questão linguística aqui também na cidade. Entendi. Obrigado aí pela correção. Desculpa o professor Custódio Vicente aí pela confusão. Você seja muito bem-vindo, da mesma forma.
Sim, muito, muito interessante. Não sei se vocês gostariam de fazer mais comentários, o Ronaldo, a Janaína, que eu acabei mencionando aí durante o cronograma também. Enfim, fiquem à vontade também. Eu quero ficar aqui também na escuta agora. Estou com meu caderninho aqui anotando as impressões de vocês. Professora Madalena. Gente, eu só tô ansiosa para começar esse curso. Então, Janaína, eu acho que essa experiência é muito interessante, né? Que você tem de acompanhar os Guarani-Mbiá em outro contexto, né? Para a gente trazer semelhanças e diferenças nos desafios, né? Puranga, Moçara. Puranga Caruca, Antônio, boa tarde, Bruna, Danaína, Vêncio e demais aqui presentes. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, se o cronograma de atividades será compartilhado assim, com os demais professores ou com a organização tipo os Vêncios e demais, né, que estão ali à frente. Bom, da nossa parte, sim, nós vamos tentar compartilhar assim, o mais diretamente possível, né? Da nossa parte, temos esse grupinho, né, do WhatsApp. Vamos tentar sempre compartilhar ali com vocês, né? E uma coisa, também, como eu comentei no comecinho, outra coisa também é que a gente agora quer caminhar para formalizar esse curso, para ir divulgar o calendário oficial, né, com vocês, assim, que aí já não vai ser o Antônio que vai divulgar, aí já vai ser a divulgação ali da FEUSP, né, em parceria com os povos mezeniacos, né, aí vai ser já uma divulgação institucional, né, mas sim, tudo com relação a esse cronograma, do que a gente tem de parcial, a gente pode já mencionar, professor. Do que a gente tem de parcial, a gente começaria, né, por enquanto, né, a gente começaria no dia 4 de março, né, começaria no dia 4 de março, por enquanto, né, esse é um cronograma parcial. E daí a gente iria caminhando, né, em 8 encontros, até mais ou menos junho, porque a gente não quer que fique muito apertado com o encontro Banilha, né, então a gente quer terminar ali mais ou menos com um mês de antecedência para o encontro de educação Banilha. Então, nesse cronograma parcial, se encerraria no dia 10 de junho, né? No dia 10/6, por enquanto, né? Isso é sujeito a alterações que sejam benéficas, né? Para vocês, participantes, né? Para todos nós, né? Puranga. Antônio, Diga. sobre as vagas, né, que foi mencionado aí, como seria, né? Não sei se já está bem definido isso. Tipo assim, a ideia seria envolver também lideranças ou os que estão dentro da associação. E uma parte para quem está no ensino médio. Por exemplo, a ideia, né? 20 professores que estão atuando na sala de aula, 5 que trabalham na associação e 5 também para quem está no ensino médio, na escola Vanilla, né? Assim, eu não sei como é que está essa questão, se já está tudo fechado ou somente o professor quem está atuando. Bom, só comentando com você rapidinho, Ronaldo. Você falando agora, uma ideia que me veio na cabeça aqui, e como o Dudu falou, né, a gente não sabe muito bem também quando abrir inscrição, quem que vai se inscrever, né? A gente ainda não sabe, a gente nunca sabe, né, exatamente quem que vai buscar o curso, né? Também, às vezes, a pessoa se inscreve e não consegue, né, e seguir por todo o curso, né? Mas então, assim, uma ideia que me veio agora na cabeça, com você falando,
que aí a gente fica de sugestão, né, para aprovação de vocês, é que quando a gente abrir inscrição, a gente pode ir compartilhando com vocês essa lista de nomes de pessoas que foram se inscrevendo, para que vocês saibam, né? Então, ali a gente vê, olha, a gente abriu a inscrição, a gente tem 10 dias de inscrição, por enquanto a gente tem essas pessoas inscritas, né? Aí a gente vai tentando, a gente pode consultar a FEUSP para ver se isso é possível, né? Para a gente ter esse acesso direto aos inscritos, e daí a gente pode ir comunicando vocês, né? Vamos supor que a gente abre 100 vagas e 150 pessoas se inscrevem, pode acontecer, não sabe, né? 200 pessoas se inscrevem. Acredito que o cenário ideal seria a gente estar sempre acompanhando junto com vocês ali a lista de inscritos, né? Durante o período de inscrição. Mostrando mesmo, né? Ó, hoje a inscrição abriu em fevereiro, hoje é 10 de fevereiro, nós temos já 50 inscritos. Aí tem aqui, fulano de tal, ciclano, né? Vocês vão saber ali, conhecendo, né? Se é professor, se é aluno do ensino médio, né? Então, isso foi uma coisa que eu pensei agora, assim, né? De sugestão, da gente ir tentando acompanhar junto com a FIOSP, conversar ali com as secretarias, né? Da FIOSP que vão cuidar disso, para a gente ter esse acesso direto sempre, né? Aos inscritos, né? E aí, assim, da minha parte é isso. Esse é um assunto que a gente sempre vai colocar, né? Que a palavra final é de vocês, né? A palavra final é de vocês. Aí vocês dão a letra para a gente, né? Para a gente seguir se vai precisar priorizar um público ou não. Da minha parte, né? Na minha opinião é essa. Porque é online, né? Isso, o curso vai ser todo internet, online. Tem que, assim, esclarecer esses critérios, né? Porque, senão, daqui a pouco, a pessoa se inscreveu, ele não tem celular, por exemplo, e daqui a pouco está cobrando o Zozo, né? Que é representante do povo medinhaco. Daqui a pouco está cobrando internet, celular com ele e tal. Tem que ter esse critério, a pessoa saber que está se inscrevendo no curso online, né? Para não, na metade ali, passar por essa dificuldade de conexão na internet e desistir. E acaba, já será uma vaga perdida, né? Então, eu acho que tem que especificar. Acho que é um bom ponto que você colocou. Acho que agora eu entendi o seu ponto. E eu vou tratar de deixar bem destacado isso nesse documento do curso também, que o curso é online, né? Todos os encontros são online. Vou tratar de destacar bem isso no documento do curso. Obrigado, Ronaldo. Sim, agora eu entendi um pouco o ponto, né? Deixar tudo claro aí para o pessoal, para não ter ruído, né? Não ter equívoco, para o pessoal não sair cobrando, o pessoal não sair cobrando aí o desoso depois aí, né? Com relação ao curso. Entendi. Mais algum comentário? Professor Isaías, queria falar? Comentários, dúvidas, sugestões, críticas? Se já não houver mais comentários, eu acho que a gente pode já ir tratando de ir para os encaminhamentos, né, para encerrar o encontro, né? Assim, da nossa parte aqui, bom, a reunião vai ficar gravada, vamos compartilhar o link da gravação, né, no grupo depois também, com certeza, e eu tratei de anotar aqui os apontamentos de todos vocês, né, e aí eu já vou modificando também esse documento aí do curso. Esse documento é um documento que vai para a FEUSP para formalizar o curso, né? Então, por isso que está tudo nesse papel aí, nesse documento aí.
Aí da nossa parte nós vamos já fazer o possível para concretizar o curso, né? Ali na burocracia, né, da FEUSP, que, bom, comparada com a burocracia do Equador, não é nada. A burocracia da FEUSP é bem tranquilo. Eu acho que vai ser bem tranquilo a gente tramitar essa formalização do curso. Acho que vai ser bem tranquilo. E daí, na medida que isso exige alguma coisa, algum detalhe, a gente vai consultando vocês, né? Vocês falam assim, ó, tem um formulário aí para preencher, esse aqui tem que ser preenchido pela Nadzueire, por exemplo, né? A gente comunica a vocês, né? Por exemplo, acho que não vai ser necessário, né? Mas, às vezes vão aparecendo coisinhas, né? Durante o processo, né? Fora isso também, algumas outras coisas que eu tinha perguntado nas primeiras reuniões, eu acho que já está resolvido. Por exemplo, a gente pode usar essa ferramenta do Google Meet mesmo, eu estou conseguindo gravar por aqui, né? Acredito que não teremos problema com isso, né? E é isso, né? Se vocês tiverem mais comentários, né? Vou querer também agradecer, né? A disponibilidade de vocês para estar aí durante uma tarde, né? Conosco, né? Participando, né? Dar as boas-vindas para os que estão chegando por primeira vez também, serão sempre bem-vindos, né? E para os que já estão continuando, que sigam firme, porque, né, nós vamos precisar de vocês para essa construção, para que repassem para outros colegas também, né? Principalmente professores, né? É isso, da minha parte é isso. Então, como eu falei, né, em termos de currículo aos professores, né? Por exemplo, estão no PSS agora, esse curso vai poder contribuir muito com relação ao currículo, né? Então, nesse processo aí de inscrição e participação do curso, né, vai ser muito importante aí. Isaías, quer falar alguma coisa aí, Isaías? O nome da escola aí? Boa tarde a todos, né? Boa tarde, Antônio, Bruna e os demais, né? Foi muito bom, né? A apresentação aí do curso, né? Gostei muito também, né? E é importante, esse é muito relevante, né? Para nós como povo banil, né? Medzeniaco, né? Com certeza, né? Teremos aí vários... tem muitos nossos jovens aí que vai estar aí na linha, né? Que estão aguardando essa oportunidade, né? Com certeza, quando for divulgado, vai ser uma maravilha para eles, né? Só que, como o Ronaldo falou, acho que é importante, né? A gente colocar isso bem claro aí para eles, né? Para que esse curso vai ser, assim, tipo, responsabilidade pessoal, né? Tem que ver se tem material, se já tem possibilidade de participar integral, né? Acho que isso é importante. Então, em nome da Escola Banila, né? No Hebro, estamos aqui, né? Estamos aí acompanhando aí juntamente com Zuzo, né? E os demais. Tem outras linhas aí, né? Que a gente está acompanhando também, né? PPP da escola. Estamos aí no processo também de discussão aqui da escola, né? Então, é isso. Boa tarde para vocês aí. Nós que agradecemos, professor Isaías, agradeço pelo reforço também, para a gente deixar bem claro isso. Vamos tratar de escrever alguma coisa nesse sentido, que o uso dos equipamentos, né, do curso, que é totalmente online, né, ele é de responsabilidade de cada participante do curso, né, para a pessoa não pensar que vai, sei lá, vai ganhar tablet, né, vai ganhar celular para fazer o curso, né, que não vai ser assim, né, infelizmente não temos essa condição no momento, né, talvez no futuro, né, a gente possa até pensar nisso de repente, né, pensar aí com a USP aí de repente uma ideia antiga de, por exemplo, pensar em processos de doação de equipamentos usados, né, doação de computadores usados, né, que talvez estão em bom uso ainda,
não estão sendo usados em alguma instalação da USP, por exemplo, se de repente não pode ser doado para comunidades Medianiaco, por exemplo. A gente teve um caso, né, que o Eli conseguiu a doação de um notebook numa viagem que a gente fez, acho que foi em 2020, antes da pandemia. Aí ele fez a doação do notebook, acho que, se não me engano, para a comunidade Ucuqui. Um notebook que era usado, mas estava em excelente estado, né? E aí ele conseguiu essa doação para a comunidade Ucuqui, né? Enfim, são coisas para a gente pensar aí, de repente, encadeando com a linha 3, né? Enfim, mas é muito bom, agradeço, e também queria reforçar, né? Desejar um feliz ano novo para todos, né? Para todos nós, que seja um ano que a gente possa estar bem juntos, bem conectados, né? Que a gente possa construir e fortalecer todas essas redes, né? Como a gente tem tentado fazer aí nos anos anteriores, né? Então, eu espero de coração mesmo que a gente possa se encontrar pessoalmente esse ano, né? Acho que esse é o momento, né? Agora, né? Já passada a pandemia, né? Acho que é um momento bem oportuno para que a gente se encontre pessoalmente, né? Acho que é isso, pessoal. Tem mais alguém? A Bruna? Sim. Ai, Antônia, é que eu lembrei de uma coisa, só para finalizar, sobre a modalidade do curso de extensão. Como você disse que está sendo considerada a possibilidade de aceitar a matrícula de alunos do ensino médio, por exemplo, teria que ser um curso de extensão na modalidade de fusão. Porque todas as outras modalidades, tipo curso de especialização, atualização, é para pessoas que já têm graduação. E aí tem esse detalhe, porque o curso de difusão é outro certificado. Então, para quem é professor da rede, por exemplo, eu acho que não vale tanto. Aí eu acho que seria interessante avaliar o que vale mais a pena. Ter os jovens, né? Talvez. Eu acho que isso tem que ser definido antes de mandar a proposta do curso, né? Então, não daria para definir a partir da demanda que vem, né? A procura. Sim. Importantíssimo esse ponto, Bruna. Agradeço muito você colocar. Então é isso. Se for um curso um curso aberto para pessoas que não têm graduação, o curso seria de difusão. E isso talvez não seja muito vantajoso para os professores, né? E aí o Ronaldo até escreveu aqui, então é melhor definir. É para quem já tem graduação, e mandou uma carinha aqui, né? Então sim, isso eu acho que é um ponto importante aí para a decisão, né? De repente para ficar aí pendente de decisão, né? Decisão coletiva, né? Se faz um curso aberto para que tenha também pessoas que não têm graduação, é possível, mas será um certificado de outra natureza, né? É um curso de difusão, ou seja, curso de difusão é considerado um curso bem amplo, né? Não é um curso especializado, né? E aí, de repente, para o currículo dos professores, para o plano de carreira dos professores, possa ser mais interessante. Como chamaria o curso que não é de difusão, Bruna? Você sabe? Curso de atualização. Sim, então aí fica, obrigado. Ficaria isso então, né? Entre um curso de atualização e um curso de difusão, né? Aí o de atualização é como você bem explicou, então, né? Seria isso, um aperfeiçoamento de quem já está na atividade docente, né? Talvez interesse mais para os professores, né? Seja mais vantajoso, né? Formação continuada, né? Que conta muitos pontos para quem é professor. Então, já que esse é o público-alvo principal, eu acho que faz sentido fazer o curso nessa modalidade de atualização. Claro, infelizmente, muitas pessoas não poderão participar, ou talvez a gente pode abrir a chamada para quem quiser, mas aí não vai poder receber o certificado no final do curso. Sim, entendi. Ou seja, se a gente abre um curso de atualização que
pode ser mais interessante para os professores, a gente até poderia abrir o espaço para que uma pessoa que não é professora, que ela assista ao curso, né? Mas seria mais ou menos assim uma modalidade de ouvinte, né? Que a gente chama, né? Não vai receber certificado, né? Ou seja, se tem um jovem, por exemplo, um jovem comunicador indígena, um estudante do ensino médio indígena, né? Medzeniaco, que queira participar, de repente ele até pode participar, mas ele vai estar ciente de que ele não vai receber certificado, porque ele não é professor ainda, né? Ou seja, vai ganhar experiência, vai estar ali, né? Trocando ideia com o pessoal, se familiarizando também seguindo no ensino via pesquisa, né? Mas não vai receber o certificado. Ele vai fazer como ouvinte, né? O curso, né? E isso não prejudicaria os professores, né? Que esses sim receberão certificado de atualização, né? Esse seria um cenário, né? Uma possibilidade, né? Isso. Não haveria possibilidade, tipo, alguma coisa de, tipo, como registrar que esse estudante participou? Porque eu acho que é o início de um processo, né? Sim. Eu acho que tem como pedir para o coordenador do curso escrever uma carta, um certificado de participação, mas aí não tem como ter o certificado da faculdade de educação, eu acho. Tá, isso, tá. Então a gente consulta, né? Vamos consultar o Eli, né? O Eli deve saber. Tá. O Eli com certeza deve saber. Se ele não souber, ele vai saber com quem consultar ali dentro da faculdade, né? Dentro do setor de extensão. Mas muito obrigado, Bruno, por essa diferenciação que você fez. É muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Sim, como a professora Madalena disse, né? Uma declaração de participação, né? Que não seria um certificado, né? Talvez sim, talvez sim. Vamos torcer para que isso seja possível, né? Talvez sim, sim. Sim, isso a gente deixa de encaminhamento também para consultar a FEUSP sobre mais informações técnicas, né? Sobre a natureza dos certificados. E qual que é a opinião de vocês em relação a isso? É mais importante que seja um curso de atualização, então, que é mais benéfico para os professores? E aí consulta sobre os que não são professores, se eles podem ter um documento também? Seria essa a ideia? Então, vai ter professores, por exemplo, atuando na sala de aula com um nível de ensino médio, não tem graduação. Exatamente. Exatamente. Esse é um ponto, um ponto muito importante. Sim, sim. Eu lembro, acho que foi o professor Mário, de Jerusalém, que ele me disse que ele começou a dar aula muito, muito cedo, assim, tipo com 12 anos ele já dava aula na escola, por falta, né, de professores também, né, e eu lembro num outro contexto, em Santarém, no Pará, povo Tupinambá, do Baixo Tapajós, eles tinham uma aluna que estava no ensino fundamental. Ela já se familiarizou muito rápido com a leitura e a escrita. Acho que ela tinha também 13 anos, se não me engano. E ela começou a dar aula. Ela era professora da escola, né? Ela era professora. Existem muitos casos assim mesmo. É muito importante esse ponto, né? Porque de repente seja um momento também da FEUSP reconhecer isso, tá, né? Talvez seja um momento da FEUSP reconhecer isso. Talvez ela já até reconheça e a gente não saiba, né? Eu acho que é bem importante mesmo isso. Muito importante esse ponto. Não sei se a Janaína queria comentar alguma coisa. Eu acho que essa questão de como vai ser a declaração é importante a gente discutir, mas a questão da realidade dos professores indígenas é bem diferente, né? Então não dá para falar que sobre a exigência de uma graduação, né? Então a gente só tem que verificar, mas eu acredito que certificado de participação, indiferente do nível de escolaridade, isso é possível, como ouvinte ou como alguém que de fato esteja participando,
Eu acho que isso é a parte mais fácil de todos os aspectos burocráticos. Excelente, excelente. Sim, sim. É muito importante. Acho que levantamos pontos bem importantes, né? Para consultar a FEUSP. Sim, sim. Sim. Muito bem. Da minha experiência de cursos de extensão, eu oferecia em outra unidade, né? Eu oferecia no curso de letras. Era bem tranquilo a emissão de certificados, era bem tranquilo também em relação a pré-requisitos. Ou seja, se a gente bastava a gente dizer que o curso não tinha pré-requisito, que ninguém ia cobrar pré-requisito, por exemplo, ninguém ia cobrar diploma de graduação, e sim, é, com- comprovando ali que a pessoa participou do curso, né, que ela não faltou muito, a pessoa conseguia certificado sim. Isso no curso de letras, né? Vamos ver aí na FEUSP. A tendência é que a FEUSP seja mais fácil até, né? Como a Janaína disse, né? Eu imagino que vai ser nessa mesma ordem, Antônio. Né? Isso é uma das menores preocupações. Com certeza, a gente vai ter as certificações. Muito bom. Né? É claro que saber que tipo de certificação vai favorecer mais os professores que já estão na rede, né? Do ponto de vista de bonificação para as atribuições de aula. Sim. Sim, com certeza. Muito bem. A gente fica de buscar essas informações e repassa para vocês o mais rápido possível, né? Para avaliação do coletivo. Sim, muito bem. Mas eu acho que a discussão, né, de reapresentação do curso, da nossa proposta, as proposições dos professores, até mesmo essa discussão sobre certificados são aspectos importantes e válidos para a nossa construção, né? Agora, saber mais como efetivar a abertura desse curso, para abrir, saber qual é a data de início, para a gente poder começar o processo de divulgação, né? Sim, com certeza. Muito bem, então, sim, agradeço a participação de todas, de todos. Se ninguém quiser fazer mais nenhum comentário, aqui, o Ronaldo disse que é a Janaína, porque a Janaína está viajando, inclusive, agora, é ela que vai pagar as passagens para o pessoal ir para o encontro. Ela diz ele aqui que ela é a moça da... Eu vou ela pagar as passagens, mas é ele que vai dar o dinheiro. Ele dá o cartão, né? Você só passa ali na máquina. Muito bom. Tá certo. É isso, gente. Tá certo, então. Muito obrigado, então, por todos os pontos aí, participação. E seguimos caminhando. Aí, dentro do possível aí, marcamos uma próxima no mês que vem, né? Um próximo encontro, tá bom? Grande abraço, se cuidem, né? Tomara que o rio aí esteja melhor, esteja fluindo mais aí, esteja enchendo, né? Não estou acompanhando muito, mas torço para que esteja aí tudo melhorando aí. Um grande abraço aí a todos. Estamos nos falando, então. Até mais. Tchau, gente. Vale. Bom trabalho rápido na ilha do prefeitura ali quase. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Vou encerrar a gravação aqui.